Ó, eu não tô com 2 monitores, eu tô olhando direto aqui e minha tela tá toda tomada, então eu acho que fica mais prático também se quiserem falar, só falar, sabe, eu acho que é mais legal. Até porque é um Uhum. bate-papo e é uma apresentação que deve ter uns 4, 5 slides no máximo, é só para contextualizar, só para eu não me perder. Então, Beleza. fiquem à vontade aí. Tá vendo minha tela? Tá tudo. Sim. Deixa eu só dar uma pequena introdução aí, Uhum. Henrique. A gente está aqui novamente, obrigado pela participação de vocês. Um novo encontro da Tech Lead, um grupo que começou recentemente, né? E a gente está organizando esses dias bate-papos de CTOs, líderes de tecnologia e interessados também, para compartilhar as nossas experiências aqui. Hoje a gente vai falar sobre o tema de produtividade, onde a gente tem Henrique e Kleber, eles vão se apresentar com mais detalhes aí, compartilhando como times deles estão tratando esse tema de produtividade, o time de desenvolvimento especificamente. É, Kleber e Henrique, eu estipulei mais ou menos 20 minutos para cada um de vocês, com perguntas e depois um bate-papo, mas não é uma coisa muito fixa não, tá? Então, se terminar mais cedo, tudo bem também, e se estender um pouquinho, eu acho que o principal e interessante também vai vir depois, quando a gente pode todo mundo Legal. colaborar com ideias e sugestões e experiências que a gente tem nesse tema, beleza? Boa, Beleza. beleza. Ó, eu sou alguém muito anti bala de prata, sabe? Eu acho que tudo é individual e é muito experimentação. Então, o que eu vou mostrar é o que a gente faz. Se isso é correto, se isso é o que funciona ou não, só experimentando, sabe? É a forma como a gente atua, a forma como a gente tem tido resultado com produtividade. Tanto que, por exemplo, muita empresa hoje só vende projeto de escopo aberto, a gente faz escopo aberto e escopo fechado, muito porque a gente conseguiu ajustar a produtividade a um custo altíssimo, porque projeto de escopo fechado com times improdutivos né, vocês sabem bem, é um caos. Então a gente foi experimentando, olhando, ajustando e já tem aí uns 3 anos que tem dado muito certo. Aí falar um pouquinho de mim, eu sou CEO da New Horizon, que é uma software house, mas sou CTO também na Terra, que é uma startup que já recebeu algumas rodadas de investimento. E eu também sou investidor anjo de outras empresas, então acabo atuando em board member, advisor, fazendo palpite por equity, sabe? Então, aquele dia a dia de empresa de startup, por aí vai. Eu tenho formação em ciência de dados, estou fazendo um MBA executivo hoje, inclusive, para virar um pouco, ser menos tech e mais gestor, sabe? Então, essa transição eu tenho feito aí nos últimos 2 anos. São 20 anos de tecnologia, eu programei em ASP, ASP clássico, PHP, Code Fusion, peguei muita coisa ruim, Delphi, Delfão, sofri bastante. Fui estagiário, desenvolvedor, até que eu consegui ser CTO e aí cofundei a Help em 2008. Então isso tem muito a ver com produtividade, porque a empresa era muito. Hoje é a New Horizon, né? Mas quando ela nasceu era muito eu e a minha sócia, que é minha esposa, e ela era front-end. Em uma época que nem se existia isso, ela fazia o layout, recortava e eu programava. Era esse né, a solução tecnológica na época. Isso há 15 anos atrás. E era helper porque a galera chamava quando o pau estava quebrando. Então nós somos batizados no fogo o tempo inteiro, sabe? Então tivemos que desenvolver técnicas de produtividade muito né, pela loucura. E paralelo a isso, um ano de empresa, eu comecei a estudar muito Scrum, porque eu percebia que os problemas relacionados a atraso ou falta de produtividade, às vezes era alinhamento errado lá atrás, né? Então comecei a procurar muito sobre gestão ágil. Eu tirei a certificação em 2009, na época com o Alexandre Magno da AdaptWorks. Eu acho que ele vendeu a empresa hoje, mas ainda é uma referência no ágil. Eu tenho empresa, né, que a gente fez spin-off, exit, M&A, então tem um caminho relacionado a isso. E hoje a gente tem um time bem grande, bem legal, assim, de uma empresa, principalmente que é bootstrap, a gente nasceu tudo na raça mesmo, né? Então tem no total aí mais de 80 clientes nesse período. Do ano passado para esse ano a gente cresceu 99%, foi realmente um crescimento muito grande, são 52 colaboradores. Desses a gente tiraria aí
de time de desenvolvimento deve ser 35, é grande maioria, né? Como toda software house, mas a gente tem um time grande de produto hoje, a gente faz muito discovery, e isso ajuda na produtividade também, porque um discovery bem feito, escopo bem feito, né? Você evita retrabalho, e aí dá a visão de produtividade. E aí, o que eu entendo como produtividade, o que eu vejo como produtividade no time, e é um mantra que a gente repete muito lá na New Horizon. Se eu não entrego no prazo, não é ágil, não importa. Ah, mas eu fiz a daily todos os dias, eu fiz. Já aconteceu em retro da galera falar assim: olha, foi uma boa sprint porque a gente cumpriu a daily no horário certo todos os dias. Cara, mas vocês não entregaram nada, sabe? Então, assim, não, mas isso então não é o Scrum, porque não tem 2 semanas, então não é Scrum, então vamos botar tudo Kanban. A gente gosta de olhar o que funciona e não ficar apegado à metodologia, sabe? Por quê? A metodologia é importante, mas se ela virar um gargalo, é um problema. Durante um tempo eu comecei a reparar que muitos profissionais de tecnologia, muito dev, usava a metodologia como forma de se esconder numa burocracia, sabe? Não, isso está fora do escopo. Mas é um bug que você mesmo gerou. Não, mas está fora, sabe? Então esse tipo de discussão a gente resolve muito com alinhamento de propósito e entendendo que assim, o foco é entregar no prazo, sabe? A transparência é importante, né? Nessa questão. Além dessa transparência, da conscientização, o acompanhamento diário. Como eu falei, não tem bala de prática. Bala de prata. É muito prática e o dia a dia. E aí eu vou contar o que a gente fez, que é quase um funil, sabe? A gente foi, para algumas pessoas uma coisa funciona, para outras outra, e assim vai. Basicamente, a gente tem algumas premissas que a gente atua. A primeira, que não é sobre ser produtivo, é sobre estar no controle do seu tempo. A gente gosta muito de conversar com a galera, sempre de tempo em tempo, principalmente em retrospectiva ou reunião de lições aprendidas, né, com o time. A gente gosta muito de entender se a galera está se sentindo bem ali, sabe? Se a pessoa está se sentindo produtiva ou se está no final do dia cansado, porque muitas das vezes é falta de controle do tempo. Então a gente treina muito gestão do tempo. Por exemplo, tira a notificação dos seus celulares do dia a dia quando você pegar para trabalhar, usa Pomodoro, vai achando o seu ritmo do que funciona para você. Então a gente tem horário flexível, porque tem o cara que é mais noturno, tem a pessoa que é mais de manhã. Então, assim, tem funcionário que entra às 6 da manhã, tem funcionário que entra 2 da tarde, sabe? Isso funciona bem desde que a dele esteja bem estabelecida e haja um controle. Esse controle tem que ter. Não no nível de microgerenciamento, sabe? Mas entendendo o que a pessoa tem que fazer. Porque todo mundo está no propósito claro. Quando a gente fala de Scrum, é, as sprints são muito sobre um propósito, né? O que foi alinhado, o que vai ser entregue. Então, isso ser revisado frequentemente ajuda bastante, que é o básico lá, Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, precisa deixar muito claro o propósito daquela sprint, do dia a dia. E aí, o que a gente percebeu? Que metas fast funcionam melhor. A gente fala-se muito de meta smart, que é a mais famosa, né? Que é específica, mensurável, alcançável, realizável e em quanto tempo, que é mais comum. Mas hoje em dia é uma conversa de 2021 para cá. Tem as metas FAST, que elas são frequentemente revisadas, elas são ambiciosas, elas são específicas e transparentes. Aí o que isso é legal? Respeita a individualidade e casa muito bem com o que há. Então a gente tem os projetos que estão acontecendo, mas tem as metas gerais da empresa. E é num nível de transparência da gente virar e falar assim: esse ano a gente quer aumentar 30% do faturamento. Então, o pessoal chama a empresa, diz quanto quer aumentar, diz quanto a gente quer ter de lucro, qual é a margem. Então, assim, é bem transparente e isso ajuda na individualidade da pessoa entender como ela ali dentro, ela pode contribuir com isso e como ela também vai ganhar. Porque a empresa não é ONG, né? Então é legal também deixar claro que tudo que acontece é para no final a gente ter resultado, né? Só que aí, por isso que eu falei que é um funil, precisa descer, porque principalmente quando a gente fala do tal conflito de gerações, você pega alguma linha de profissionais e a gente tem bastante, acho que todo mundo, todo líder de tecnologia, se não lidou com isso, vai lidar, que é o profissional que começou a trabalhar na pandemia. E ele começou na pandemia, do quarto de casa, ele nunca enfrentou um ônibus, né? Um metrô, um trânsito no carro.
para poder ir trabalhar, e ele já ganha bem, porque começa lá no salário inicial de 2, já pula para 4, 5, sabe? Principalmente, né, com esse boom da pandemia. Então, para esse profissional, a gente precisa ter um controle muito mais no detalhe. E isso a gente teve que fazer. Por isso que eu falei da individualidade, sabe? E quando isso não funciona, então assim, começa com entender, definir o propósito, alinhar, tá bem, o propósito funciona para você, funciona para mim, a gente vai trabalhar junto. Não tá indo, então a gente começa a controlar, a entender, olha, você gastou 3 dias num login. Por quê? Ah, mas eu também tive que configurar a minha máquina. Não, então separe e coloca que você configurou sua máquina. Então a gente começou a entrar no detalhe. E aí, se nada der certo, a gente começou a mexer no bolso. Isso também teve que acontecer. O que é o mexer no bolso? É o seguinte, a gente tem um dia de corte. Se no dia 2 não tiver tudo registrado, de quanto tempo gastou em cada tarefa, a gente vai pagar aquilo que está lá. Depois a gente até ajusta, a gente nunca chegou a descontar, sabe? A gente ajusta no mês seguinte, mas a pessoa só recebe depois. Então, sabe, vai descendo, né? Vai descendo, cortando até chegar na última instância. Como que a gente fez isso de forma prática? A gente alterou questões operacionais importantes e essa alteração foi ao longo do tempo, sabe? Em um ano mudou uma coisa, outro ano mudou outra e por aí vai. Toda tarefa hoje obrigatoriamente possui hora registrada no Gira. A gente usa o Gira para controlar as tarefas, para ter bem claro o que a pessoa tem que fazer, e ela registra o tempo ali, no detalhe. Depois, se quiser, eu até consigo mostrar como é que fica nesse nível de detalhe. 15 minutos de daily, é tudo bem registrado mesmo. Por quê? Porque assim funciona bem o horário flexível, né? Então, tá com o horário flexível, mas eu estou trabalhando junto com alguém e eu não sei o que ela fez, o que essa pessoa fez, eu entro lá e vejo como é que está a tarefa dela, atualizada diariamente. A gente alterou o contrato para pagamento por hora, inclusive CLT a gente mudou a apuração por jornada, né? Com teletrabalho, então não é controle de ponto, mas é apuração por jornada. Por isso a gente consegue também, ó. Apuramos no dia 2, você não tinha registrado, a gente pagou o que estava apurado. E o RH cobra semanalmente, principalmente novos colaboradores. A galera que isso já virou um hábito, é normal, porque a gente ensina a usar o Gira como controle de tarefa seu, pessoal, sabe? Então, não fazer um controle, né, paralelo ali de uma agendinha ou algo do tipo. Então, use o Gira para controlar. Parei para uma reunião, registro lá e vai fazendo esse tipo de controle, né? E a gente deixa isso transparente. Deixa transparente. A gente plugou um Data Studio lá e deixamos um relatóriozinho que é onde todo mundo pode olhar, ver, acompanhar. Como eu falei, né, a questão das metas FAST ali, extremamente transparentes e diretas. O que a gente ensina para a galera sobre gestão do tempo? Isso aqui é muito importante na questão da conscientização. Ela tem a lista de tarefas dela, ela tem o que vai fazer. E normalmente, quando a gente fala de sprint, essa lista de tarefas está muito clara. E aí ela trabalha como essa relação direta de o que é destaque, aonde ela precisa focar e fazer uma retrospectiva, isso diariamente. O que é o destaque? Você sempre tem uma lista de tarefas, sempre tem algo para poder trabalhar que você vai fazer. Só que o destaque é aquilo que no dia seguinte você lembra com orgulho, sabe? Ah, é aquela feature que eu queria entregar, ou é aquela coisa pessoal, é um jantar que eu queria ter especial. Então, assim, é importante ter essa definição, essa distinção, porque isso ajuda a manter o foco e ajuda na motivação. Então, a retrospectiva, a visão de sprint para sua lista de tarefas diárias, é o que ajudou a gente a casar. Eu botei uma fonte aqui, porque isso não é inventado. Infelizmente, eu não tive a criatividade de elaborar um plano desse. Tem um livro muito bom chamado Faça Tempo, que são os criadores do Sprint. O John e o Jake, eles criaram o livro o Sprint, né, a técnica do Google lá dos 5 dias para prototipar algo. Enquanto eles estavam escrevendo o livro, eles desenvolveram técnicas de gestão do tempo que eles criaram esse segundo livro chamado Faça Tempo. Então, é bem legal e a gente usou isso durante um tempo na empresa para conscientizar, dando vários treinamentos e virou um mantra também, sabe? A gente sempre conversa sobre, pô, está no seu destaque hoje, o que você se destaca? Então, esse é um resumo de como a gente conscientiza a galera. Como eu falei, era simples, direto, porque a ideia é mostrar o que a gente faz, né? E aí a gente bateu um papo a respeito. Deixa eu voltar aqui para a tela. Legal. Muito, muito legal, o Henrique. As metas ali, a Smart já acho que é algo super batido já, né? Acho que o mercado sempre vendeu
confesso que a parte de fast, para mim, é novidade. Eu nunca tinha visto esse conceito e achei interessante até, eventualmente, de tentar aplicar lá, sabe, dentro de algum time, ali, fazer algum experimento. Acho que fica mais... Não é mais transparente, mas acho que dá uma encorpada naquilo que a gente quer de fato, né? Não sei, talvez. E o mundo muda demais, né? Então você revisitar sempre é muito importante, porque aí eu tenho a meta, sabe aquela coisa de meta um ano inteiro e só olha no final do ano, esquece, né? Esquece. Não dá, Pandemia, né? então, Então, isso eu acho bem bacana. Assim, a gente teve foi muito desafiador ao longo do tempo, ainda tem dificuldade, mas a gente fez mesmo um funil, assim, a gente foi, sabe, funciona, para muitos funciona a conscientização, para outros não. Então você vai ajustando, né? Vai ajustando. E eu acho que um ponto, só para complementar aí também, Henrique, que você falou que me deixa reflexivo também, que é o seguinte: de fato não existe a bala de prata quando a gente fala de produtividade. São muitas variáveis que acabam impactando nisso, né? Eu estava lendo essa semana que passou no LinkedIn algum texto lá de um cara que trabalha também com Scrum e tudo mais, e teve uma frase que me chamou muita atenção, que ele coloca assim, para que a gente consiga medir, no contexto dele, obviamente, né? Mas para que a gente consiga medir a produtividade, ter indicadores ali, que é algumas coisas que eu vou trazer também, a gente precisa ter um sistema, um fluxo de trabalho estável, né? Porque quando a gente tem muita variabilidade no número de entregas ou no número de coisas que possam impactar aquele time, né? Se você colocasse numa timeline, aquilo ia ser assim, né? Ia ser um gráfico assim de entregas, por exemplo. E aí você não consegue ter uma média ali, né? Porque eu acho que no fundo, quando a gente fala ali de produtividade, a gente também está querendo encontrar o que é uma média daquele time, né? O que é uma média de entrega. Logicamente, ao longo do tempo a gente vai descobrir, né? Não é logo de cara, mas é um pouco disso também. Né? E por isso que é tão custoso mexer no time, né? Às vezes você altera um squad, você muda, putz, realmente as métricas já eram. Você volta a estaca zero, não tem jeito. Eu acho que quem ilustra muito bem isso, não sei se todos aqui já tiveram oportunidade, é a curva de Tuchman, né? Quando a gente analisa a curva de Tuchman, ele aborda desde todo o processo do team building, né? A construção do time, a parte de conflitos que aquele time passa, até a gente chegar no norming, né? Ou seja, não, legal, o time está estabilizado até aquele time se desmanchar. A gente sabe que na prática do dia a dia, quando a gente perde um dev, seja por qual motivo for, é exatamente isso que o Henrique falou. Putz, a sensação é essa, caraca, eu tenho que voltar da estaca zero, porque as médias, enfim, número de entregas e etc., acabam, enfim, embaralhando tudo, né? Já. Pode falar, Rodrigo. Ei, Henrique, parabéns, cara. Valeu. Me senti agora com mais um companheiro de ASP, tá? Eu também conheci você aí na carreira. Esse é o tipo de coisa que não se orgulha, cara. Eu me orgulho, tá? Fez uma viagem aqui de 20 anos atrás. Cara, parabéns. Eu tenho duas perguntas, né? Entender um pouquinho. Quando você adota esse tipo de controle, de alinhamento com times, você está falando em times que trabalham em desenvolvimentos, ou seja, início, meio e fim, não cuida da operação ou cuida também da operação desses produtos que você veio desenvolver? Só para entender um pouquinho. Também. A operação também. Tem para os dois, o time de sustentação e também o time de desenvolvimento de novos produtos. A única diferença é que o time de sustentação, na maioria das vezes, vai registrar isso em tarefas de bug, sabe? Mas o que a gente faz? Então, a gente deixa, por exemplo, uma tarefa só para alinhamento interno, outra tarefa só para alinhamento externo, e aí vai registrando. Isso ajuda até a entender o tanto de reunião que está sendo feita. Ajuda demais a gente perceber que, putz, cara, só mês passado gastamos 15 horas só em reunião de uma só pessoa. Aí você começa também a perceber o quanto que o tempo está sendo perdido em reunião que poderia ser um e-mail, né? Legal. E a outra pergunta, a gente sabe que desenvolvedor não gosta de ser controlado de jeito nenhum, né? Ele quer ter uma flexibilidade, né? Como bom desenvolvedor da Japão, a gente sabe que é isso aí. Fala que microgerenciamento não é ágil. E como foi essa jornada, Henrique, de cultura, de conscientização, para registrar, que é importante, porque isso tem o valor disso para você poder entender onde está gastando tempo, para voltar em produtividade, cortar, é ouro, né, para quem está fazendo essa gestão e olhando. Mas
Como que foi isso? Foi suave? Teve estágios de implementação para o time aceitar? Como que você sofreu com isso? Como foi esse processo? No começo foi um caos, porque a gente colocou, aí a gente criamos uma ETL, sabe assim, pensamos na solução tecnológica linda, e a gente entrava para ver o Dash e nada atualizado. Nada. E aí a gente começou a fazer comunicados, pessoal, preenche o gira. Só que não estava funcionando. Aí o que a gente começou a fazer? Por isso que eu até comentei que foi um funil. Primeiro a gente pegou times mais sênios e começou a conversar com eles e entender por que eles não estavam fazendo. Porque aí tende a trazer feedback importante, sabe? Porque dificilmente um sênior vai dizer porque não quero, sabe? Ele vai dizer, eu não vi sentido. É só o que a gente mais ouviu. Aí a gente começou a mostrar como que a gente entregava para o cliente relatório para cobrança. E começamos a mostrar o processo como um todo, sabe? Tornar mais transparente. Foi aí, inclusive, que a gente viu que as metas, a questão do FAST, né, de ser transparente é muito importante. Porque a gente começou a abrir mesmo, olha, quando você não registra ou registra depois, a gente cobra e depois vem o seu registro, a gente já cobrou, já passou. Então, como você tem projeto de escopo aberto e fechado, o escopo aberto é por hora e transparente para o cliente. E aí isso começou a trazer com que o time usava, e aí esse time foi puxando para outro, sabe? Então eu falei a questão de punição foi para poucos, assim, foi 2 ou 3 só, né, num cenário de 50. Mas foi muito mais essa conscientização de seniores e aí fomos descendo para pleno, júnior. Mas foi desafiador. Aqui eu tô falando de uns 6 meses até a coisa andar. Não foi, sabe, de um dia para o outro, não. Imagine que é uma coisa constante também, né? Que a cultura muda constantemente, né? E a gente prefere fazer aquele negócio mais preguiçoso de não fazer. Se 3 pessoas, 4 pessoas começam a descobrir que não acontece nada. Ainda é desafiador para PO, por exemplo. PO atua em muitos projetos. No nosso caso, hoje tem 12 projetos andando em paralelo e 4 POs. A gente tem PO que trabalha em mais de um projeto. É fábrica de software, né? É muito comum. Aí eles pulam muito. Então, para eles ainda é desafiador. Eles ainda reclamam que, eu tenho essa dificuldade. Aí tem um que anota na agenda e registra no dia seguinte. Então, perde-se 10, 15 minutos do dia para fazer isso. PO ainda tem uma certa dificuldade. Cara, eu trabalhei antes da JET, eu trabalhei numa software house aqui do Rio de Janeiro e a gente prestava serviços para Icatu Seguros, uma empresa extremamente robusta, muito grande e tudo mais. E lá a gente precisava preencher um timesheet todo final do dia também. Cara, era a hora que me dava um terror, porque eles exigiam, e com alguma razão, obviamente, detalhado. Cara, e aí? E às vezes quando voltava o timesheet, Kleber, o que aconteceu de 4h30 a 5h40? Aí, aí era no dia seguinte que eu ia preencher, eu falei, cara, eu não lembro. O cara, precisa lembrar, porque e aí, como é que a gente apresenta para o cliente isso, né? É complicado demais. E até você me lembrou um disclaimer importante. A gente faz isso, a gente foi obrigado a fazer por tipos de clientes que a gente tem, que aí assim, a gente começou a ver clientes que exigiam e outros não. E como que a gente padronizaria, sabe? Então a gente começou a padronizar onde, né, no máximo, porque senão a gente não ia conseguir atender os clientes que exigiam. Então, cliente de mercado financeiro, então, não tem conversa. Timesheet, é assim, porque toda consultoria que atende vai entregar isso. Então, você não negocia, sabe? Cliente de mercado financeiro, cliente com empresa, né, mais tradicional, acima de 50 anos de existência, esquece, é só by the book, assim, é só nesse estilo. É desafiador. Aí a gente testou várias outras ferramentas antes do Gira, tá? Essa parte triste eu nem comentei que não ia dar tempo, mas, por exemplo, ferramenta com timesheet automático foi a primeira ideia. Vai ser automático. Cara, você chegava lá, tinha 70 horas de daily. O que foi? Aí o cara, esqueci. Sabe assim, timesheet automático, esquece. Não funcionou. Não dá, cara, não dá, né? Legal. Valeu, Henrique. Parabéns, viu, pelo conteúdo aí. Obrigadão, Henrique. Muito legal, Henrique. Parabéns, cara. Vamos lá, Clever. Vamos. Tem alguém com uma pergunta? O Léo tá com uma Só uma pergunta aí. Você lembra qual que é esse plugin do Gira que você usa? Para marcar as horas? Timesheet Tracking. Timesheet Tracking. Acho que até já vou falar nele. Eu vou ver se a gente consegue implementar algo nesse sentido. Boa. É um calendáriozinho que ele abre para a galera. É bem prático, bem prático.
Muito bom. Consegue colocar nos tickets, fica por tickets e... Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu tava até olhando aqui rapidinho aqui, não vou tomar muito tempo, mas só para você ver como é que fica um relatório aqui, ó. Tá vendo aí? Uhum. Vendo. Aí é bem simples. Aí ele fica por squad, por tarefa, por pessoa, tá vendo? E aí a melhor parte, né? Você consegue olhar no detalhe, por issue, e consegue exportar. E aí você exporta um CSV, faz o que você quiser. Tá vendo? Aí ele tem no detalhe aqui quem. E aí, como eu falei, é bem no detalhe aqui, ó. Tá vendo? 15 minutos, 14 minutos, 30 minutos. A galera realmente faz no detalhe dele e por aí vai. Aí o Google Sheets tem plugin que puxa automático, aí a gente integrou tudo depois, tá vendo? Isso aqui, ó, eu tô pegando só uma semana. Você vê que a galera anda realmente colocando, né? Tudo. Caraca, Eu é acho no que é detalhe do bom até para detalhe, quem né? trabalha, quem quer anotar seu tempo, né? Eu já tive experiência aqui que o pessoal anotava tudo numa planilha. Mas assim, era quase como É um muito ponto ruim. horária de chegada, saída, e não funciona direito. Agora, se Não. colocar tudo lá dentro do Gira, É melhor o Gira, é melhor. Eu tô vendo que o Marcelo pediu para compartilhar, acabou que eu acabei compartilhando, então, né? Não, é melhor no Gira. A gente chegou a usar planilha um tempo também. Aí é ruim, já era trabalho dobrado, né? Então, aí é terrível. E marca inclusive reunião, né? Todas as reuniões lá o pessoal Marca. coloca tudo. Tá, Mas aí a gente bacana. deixou uma tarefa só para isso, sabe? Senão também fica. Beleza. Beleza. Bom, vou compartilhar aqui o front-end da minha apresentação. Tá um pouquinho mais pobre daqui do Henrique, mas tá humilde, mas tá com. O time de marketing monta o modelo, aí a gente só precisa usar, aí é uma beleza. Tranquilo. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Janela, acho que agora foi. Só me deem um ok aí quando... Já foi? Ok. Já foi. Beleza, fechou. Assim como o Henrique falou um pouquinho, falar rápido de mim também. Bom, sou o Kleber, estou na JET, vão fazer 2 anos esse ano. Anterior à JET, eu fiquei 1 ano numa software house aqui do Rio de Janeiro, que prestava serviço para o mercado segurador. E antes dessa software house, eu fiquei numa empresa que trabalhava com direitos autorais musicais, fiquei lá quase 14 anos. Tá? Mas aí falando um pouquinho mais de gerenciamento de projetos e agilidade, eu trabalho com Scrum, salvo engano, acho que desde 2015 ou 2016, tá? Então, ao longo do tempo aí venho tentando desenvolver aí, me aprofundar um pouquinho mais, tirei algumas certificações ao longo do tempo. Não vou mentir para vocês, gosto do Scrum, mas o Kanban tem um lugar especial também no meu coração aqui, gosto muito do Kanban também. Então, algumas squads aqui dentro da JET a gente trabalha com Scrum e outras se encaixam um pouquinho melhor no modelo Kanban, mas o que eu vou trazer aqui para a gente hoje é um pouquinho mais orientado ali os times que trabalham com Scrum. Então, assim como do Henrique também, a minha aqui é uma apresentação bem rápida, acho que tem 4 ou 5 slides também, mais para a gente poder discutir, debater ao final. Bom, eu comecei aqui a apresentação falando um pouquinho das ferramentas que a gente utiliza. Então, para gerenciamento dos projetos e controles do time, a gente utiliza o Azure DevOps. Tá? E aí, quando eu coloco ali controles do time, eu coloco como, por exemplo, a capacidade de produtividade diária dos times ali, né? Então, eu tenho uma squad, por exemplo, que tem 7 devs, né? A capacidade produtiva diária de um tech lead, a gente precisa diferenciar de um outro dev que não é tech lead, né? Porque o tech lead acaba ficando envolvido ali em atividades um pouco mais estratégicas, em mais agendas. Então, dependendo ali do dev, a gente acaba agregando uma determinada hora para ele por dia, e para outro dev a gente acaba colocando mais horas ou menos horas, enfim, tá? Mas essa questão da hora é algo que a gente sempre, não a toda sprint, mas a gente sempre procura estar avaliando, né? Se aquela hora, por exemplo, para o tech lead, adotar ali para ele
um exemplo, 4 horas de produtividade diária. Está fazendo sentido? Então, ali numa retrô, por exemplo, a gente bate um papo ali com os tech leads, o cara vai falar para a gente um histórico mais breve. Ó, cara, dá para a gente aumentar um pouquinho mais, então é algo que a gente sempre procura estar avaliando. A gente não escreve em pedra que o tech lead vai ter sempre 4 ou 5 horas por dia, ou que aquele outro dev ali, que não é tech lead, vai ter tantas horas por dia, tá? Isso que eu falo um pouquinho mais ali de controle ali de time. Então, a gente faz tudo dentro do Azure DevOps, e a nossa ferramenta ali para controlar, né, para fazer o gerenciamento de chamados, a gente utiliza o Topdesk, né? E aí, no caso de times ali de TI, a gente está falando de nível 2 de atendimento, né? A gente tem um setor de atendimento que recepciona ali do cliente as demandas, e o que for pertinente acaba caindo ali para a gente dos times da TI, os times de operação, que a gente acaba chamando de N2, né? O nível 2 ali. Então, basicamente, são essas ferramentas aí que a gente utiliza. E aí, isso daqui acho que é um padrão, não vou dizer que é um padrão, mas acho que é transparente para muita gente, mas fiz questão de colocar aqui um pouquinho, né, como é que funciona um pouquinho nosso fluxo lá de demandas. Então, a gente tem ali nosso Product Backlog, né, que sempre bem extenso, e do que é priorizado, né, do que vem para cá, a gente tem todo um processo de discovery, os POs lá tem N ferramentas e N técnicas que acabam utilizando. Priorizou isso daqui, a gente acaba descendo para as sprints, né? E ali dentro da JET a gente tem essa divisão por quarters, né? Então a gente tem o Q1, Q2, Q3 e o Q4, né? Seguindo aqui também, essa daqui é uma figura extremamente conhecida, né? Para quem já trabalha com Scrum, é da Scrum Org mesmo. Então, é esse ciclo aqui que a gente utiliza lá em times Scrum. Então, a gente tem ali o Product Backlog, né? Priorizado. E aqui a gente começa a falar um pouquinho mais da questão da produtividade, né? Na planning, né? Eu, como Scrum Master, eu gosto de levar alguns indicadores para planning, o que acaba norteando o time no sentido de quantidade de, vamos chamar de projetos que a gente pode trabalhar dentro daquela sprint. No slide seguinte eu vou mostrar para vocês de fato os indicadores que a gente usa, mas um que eu gosto muito de utilizar e um bem potente, que eu acho que sempre cabe muito bem aqui dentro da planning, é o throughput, né? A vazão ali que o time tem. Então, hoje a gente, dentro ali de alguns times, a gente já tem uma média bem estabelecida de vazão do que o time consegue entregar por sprint. Então, a gente acaba levando, tá? Depois da planning, obviamente, a gente sai ali com o sprint backlog. A gente, aqui dentro dos times que operam com Scrum, normalmente ali nossas sprints elas vão de 10 a 15 dias, normalmente. Um indicador que a gente utiliza aqui nos times e que de fato a gente faz uma verificação diária é o burn down, muito bem conhecido, acho que por todo mundo aí, pelo menos para a grande maioria. Então, o burn down é um dos indicadores ali que a gente faz o acompanhamento diário, e depois na review a gente faz toda aquela discussão, né? A gente verifica do planejado o que a gente conseguiu entregar, e aí a gente bate com o time também o que a gente não conseguiu entregar e os porquês que a gente não conseguiu entregar, e a hora que o bicho pega, né, dentro da retrô ali, cara, vamos entender o porquê que não foi entregue, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui para frente. E aqui eu já entro logo de sola aqui em alguns indicadores, falando um pouquinho mais de produtividade, o que a gente tem utilizado, né? Isso daqui tudo é print do Azure, tá? Não vou abrir aqui, mas acho que dá para a gente ter uma ideia. O throughput, como eu estava falando, né? Esse primeiro indicador aqui que aponta para a gente a vazão histórica de entrega do time. Esse indicador aqui específico, a gente utiliza muito aqui dentro da planning. Então, só para vocês terem uma ideia, essa daqui é a nossa última, a sprint corrente, aliás, né? A sprint que um dos times lá está operando. Então, eu levei para o time, tirei os números aqui, obviamente, mas assim, eu levei para o time a média que a gente estava. Eu levei para o time no sentido de era uma carta na minha manga. A gente fez toda a planning, e aí, incrivelmente, o time chegou a um número no final da planning de entregas que nós teríamos para aquela sprint. Eu mostrei para eles o throughput, não por acaso bateu exatamente com a média que estava nos apontando lá, de backlogs que a gente tinha para entregar nessa sprint. Então, assim, para os nossos times Scrum aqui dentro, esse indicador aqui de vazão tem se mostrado bem eficiente mesmo, assim, ele
é um dos que eu gosto de usar, até eu troco ideia com algumas pessoas que, cara, tô pensando em implantar indicadores ali, alguma coisa de produtividade, eu falo, cara, pega o TrueProof, que ele é um cara simples da gente verificar e normalmente não tem muito erro. É claro que, né, tem aquela frase que eu falei para vocês, acho que um pouquinho antes da gente começar, ou a gente já estava batendo papo, não lembro, que sempre que a gente fala em indicadores, né, a gente precisa pensar que o nosso fluxo de trabalho ele precisa atender alguma estabilidade, né? Senão a gente vai ter muita variabilidade ali e eu, como Scrum Master, não posso me permitir analisar um gráfico que está cheio de variabilidade e trazer para o time como uma verdade, né? Então a gente procura sempre estabilizar aquele time para aí sim começar a trazer esses indicadores como norteadores ali, né, para o time. Aqui, Kleber, no Throughput, vocês usam pontos, ou é a quantidade de tarefas? É o quê? Aqui a quantidade de backlogs, Thiago. Tá. Os backlogs que a gente coloca ali dentro de uma sprint não é por ponto, não, tá? São números de backlogs mesmo, tá? Legal. Já aqui no lead time, a gente também é um outro indicador que eu gosto de usar bastante, que é o seguinte, né? Então, vocês estão vendo alguns números aqui em cima, né? Qual seria essa leitura dos números, né? Aqui vocês estão vendo que de backlogs a gente tem 23 backlogs e 23 bugs, né? O que acho que não sei se o lead time é transparente para todo mundo, mas teorizando ele um pouco, o lead time basicamente é a data que a gente entrega aquele backlog menos a data que a gente cria aquele backlog, ou data de comprometimento, né? Alguns lugares utilizam nomenclaturas diferentes. Então, aqui a gente pode fazer uma seguinte análise, que é o seguinte. Ora, se uma sprint tem, na média, 15 dias, vamos chamar assim, eu estou ficando, o meu lead time desse time aqui específico está 23, ou seja, está um pouco fora do que encaixaria dentro de uma sprint, né? Estaria 8 dias fora dos 15. Mas o porquê disso, né? Existe um trabalho dos POs anteriormente, que é de criar aquele backlog, de fazer o entendimento daquele backlog, seja com tech lead, seja com algum stakeholder da empresa. Então, se a gente desprezar essa 7 a 8 dias que estão a mais além dos 15, eu entendo que a gente está com lead time bom, ou seja, um backlog nasce dentro de uma sprint e ele morre dentro de uma sprint mesmo, né? Então acaba que a gente está com um número bom. Eu acho que eu gosto sempre de pensar o seguinte: acho que um grande desafio quando a gente pensa em produtividade é o seguinte: essa correlação aqui eu coloquei não por acaso, que o grande desafio, a grande vontade nossa é aumento do throughput e diminuição do lead time, né? Então a gente entrega mais buscando diminuir esse lead time, né? Então essa seria a correlação perfeita dentro de um time. Obviamente, a gente sabe que isso não é alcançado da noite para o dia, exige uma maturidade ali de um time. Então, a gente está, por exemplo, com uma equipe que tem um cara que é sênior, tem 2 pleno e 3 júnior, por exemplo. É difícil a gente conseguir essa correlação da noite para o dia. Então, é um trabalho todo que a gente tem, mas é sempre a grande expectativa da gente chegar lá. Outros indicadores aqui que eu também gosto de usar, aqui é o cycle time, né? Então, só para ilustrar, aqui a gente está falando de backlogs, né? Aqui no cycle time eu já estou falando das tasks daquele backlog, né? Aquele backlog sendo explodido. Então, o cycle time, diferente da data de criação do backlog, o cycle time considera a data que aquele dev colocou a task para doing, né? Então, o cycle time pega a data que ele dá done menos o doing. Então, para a gente, esse outro indicador aqui tá bom também, e eu vou explicar para vocês o porquê. O Azure lá, ele, na nossa configuração, ele não pega por horas, o Azure só pega por dia, então ele começa a contabilizar a partir de um dia, né? E que correlação que para mim aqui é muito importante. Eu vou pegar um exemplo, sei lá, essa task, esses pontinhos em laranja são tasks, né? Então eu pego, o Azure me permite clicar nessa task e eu vejo quanto tempo de esforço que o dev planejou para aquela task, né? Então o dev colocou lá tanto tempo de esforço para aquela task.
Depois eu faço um estudo fazendo a seguinte correlação. Cara, a média de esforço que o time está colocando está muito grande. Então, a gente pega, na Retro, por exemplo, eu faço uma análise não só baseado aqui no Cycle Time, é porque, assim, não daria para colocar aqui, porque é muito detalhe, mas, assim, por dentro do Azure, eu consigo ver no nível de horas, de fato, quanto que o cara gastou dentro daquela task. E aí a gente faz uma correlação com o esforço que ele fez de planejamento. Eu não sei se ficou muito claro aqui o que eu falei, porque na minha cabeça está muito transparente como é o processo, mas, assim, é um outro indicador aqui que a gente utiliza. E o burn down, que eu acho que também é transparente para vocês, o burn down para a gente ele já tem um uso mais diário, então todas as dailies eu acabo abrindo ali o burn down com o pessoal para ver. Então a leitura aqui para a gente, né, nessa data específica é o seguinte, né, o que a gente tem aqui em azul é o remaining, ou seja, são as horas ainda que a gente tem para matar dentro da sprint, versus o que seria a linha ideal, ou seja, onde esse bloco azul deveria estar correndo, e aqui em verdinho que o time ainda tem de capacidade, né? Então a leitura aqui é, cara, nós temos mais horas a serem feitas do que o time tem de capacidade. E aí isso nos permite avaliar ali no dia a dia, tá, e aí, como que a gente vai chegar aqui no dia 17/3? Quais são as atitudes, qual mudança de rota a gente vai precisar ter aqui para conseguir atingir aquele objetivo da sprint, né? E aí cabem N discussões ali durante as dailies e tal, para a gente tentar calibrar o que vai ser entregue ou o que não vai ser entregue, né? E aqui, por último, não tem uma correlação muito direta com produtividade, mas isso daqui é um gráfico que eu tirei, isso aqui não é do Azure, tá? Isso daqui eu olhei para trás num dos times, né? Eu peguei 10 sprints para trás e fiz uma correlação do que a gente entregou como era para estar com as cores eram para estar invertidas, tá? Então, o que a gente tem ali de back, o que a gente entregou de backlog e o que a gente teve de bug. Então, como estou com pessoas aqui que eu sei que trabalham com a realidade mesmo, não querem romantizar nem nada de produtividade, a gente teve algumas sprints aqui que a gente teve um número muito expressivo de bugs, mas por quê? O time adotou uma determinada estratégia de desenvolver. A gente desenvolveu muito um determinado projeto e deixou para testar tudo junto no final. Então, o número de bugs automaticamente explodiu, foi lá para cima, né? Aí foi curioso, assim, porque o time deu um feedback muito bacana, que eles falaram o seguinte: Kleber, nunca mais a gente quer deixar acumular testes, a gente vai acabar aquilo que a gente fez dentro da sprint, vai testar e vida que segue. Mas aqui, analisando, né, uma linha de tendência aqui de bugs, a gente está numa decrescente, um pouco discreta, mas está numa decrescente, mas as entregas aqui de backlogs mesmo, a linha vermelha, vocês observam que a gente tem sempre uma estabilidade, que é a estabilidade que eu estava falando, né? A gente consegue hoje ter uma previsibilidade, que eu acho que todo mundo ali, líderes de equipe, que a gente quer ter alguma previsibilidade. Hoje, nessa equipe aqui analisada, a gente consegue falar, cara, o nosso número de entregas por sprint é X. Pode variar um pouquinho para cima, pode variar um pouquinho para baixo, mas a gente consegue ter uma ideia aí por cima do que o time consegue produzir. Senhores, eu acho que era isso. Não tem o último slide aqui, mas acho que era isso que eu separei aí para a gente bater um papo. Legal, Kleber. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui, Kleber. Eu não tenho muita experiência. Parabéns aí pelo conteúdo mesmo. Obrigado, Thiago. Valeu. Eu participei na criação de uma aplicação chat e lá tinha uma divisão muito por pontos. Posso ler esse gráfico assim quando vocês entreguem 14 e não 28? É porque potencialmente são 14 itens grandes que não dava para fazer mais? Ou vocês têm outro jeito de medir o tamanho de uma entrega comparado com a quantidade? Hoje, a métrica que a gente usa para pesar um projeto são horas, né? O time não trabalha com pontos, né? Eu até, quando eu entrei na JET, eu até pensei em a gente trabalhar um pouco com pontuação. Alguns times trabalham com Fibonacci ali, né? Para poder fazer a pontuação. Já li alguns times trabalham com tamanho de camisetas, né? PMG e tudo mais. Ainda na minha cabeça não consegui processar muito bem essas ideias.
como o time já trabalhava com horas, eu falei, cara, vamos seguir com horas que me parece ser algo um pouco mais palpável, né? Então, assim, o que a gente pode fazer a leitura aqui dessas barrinhas vermelhas aqui, Thiago, de fato são projetos que têm uma robustez um pouco maior, tá? E aí cada um desses projetos, enfim, cada um vai ter uma determinada hora ali, né? Vai ter projeto que a gente vai, sei lá, que vão demandar 20 horas, outro projeto 40 horas, enfim. Mas, sim, a leitura é nesse caminho, sim. Legal. É isto. Fala aí, Marcelo. Ó, troquei de fone aqui, só pra ver se tá funcionando. Tá de boa? Tá de Tá boa. funcionando. Boa. Boa, beleza. Então, contribuindo nesse sentido aí, primeiro, parabéns tanto o Henrique aqui quanto o Kleber. Muito bacana ver a apresentação de vocês. Fiz Marcelo. várias anotações. Agora, com esse último tema, com a questão do, vamos em horas, vamos em t-shirt, tamanho de camiseta e afins, eu vejo que são dois momentos importantes. Um é tu gravar o histórico para ter uma noção do quanto o time produz, e o outro é pensando na estimativa. Eu acho que o mais polêmico é na hora de fazer estimativa, né? E aí por isso que, o ser humano não é bom para fazer estimativa, e aí começa a inventar milhões de maneiras, né? Aí vira camiseta, vira hora, vira sprint, vira dia, vira qualquer coisa, para um dia tentar buscar melhorar essa estimativa. Mas a verdade é que, independente da estimativa, se a gente criar o log propriamente dito do que já aconteceu, isso já dá uma boa visão da produtividade, né? A gente não vai conseguir prever o futuro, mas pelo menos a gente consegue analisar o passado. E aí muitas coisas de comportamentos podem ser vistas. Então, não sei qual mais ou menos o tamanho da empresa aqui, o desafio de cada um, né? Mas se alguém não começou com nada, cara, faz qualquer coisa e não se preocupar tanto com a estimativa. Começar com o registro do que já aconteceu, porque daí é mais fácil. Aí tu registra no que tu quiser, é muito nítido fazer, começa a olhar para esses gráficos para depois começar a pensar em estimativa, que aí o negócio é mais polêmico e um pouquinho realmente mais difícil. Fez sentido? Não sei. Fez, Marcelo, muito bacana a tua colocação. Esses dias eu li uma frase, cara, que me deixou, sabe quando você fica olhando para o nada? Que a frase dizia o seguinte: estimativas só existem para gerar expectativas, né? E é uma grande verdade, né? Porque assim, eu coloco os dois chapéus, assim, eu coloco o meu chapéu de Scrum Master, que eu quero que aquele cara procure estimar da maneira mais correta, mais fiel possível, mas eu também calço o sapato daquele cara, porque eu não posso exigir que aquele cara me fale que aquele projeto, que aquela task vai durar 4 horas e meia. Cara, acontece muita coisa dentro desse período que não é possível. Então, eu deixo até como contribuição também, tem uma ferramenta que o pessoal tem utilizado bastante, chamado histograma de lead time. Depois vocês procuram com calma e tal, que o histograma de lead time, ele vai olhar para o passado e ele cria médias baseadas no passado. Assim, eu tenho até algo em Excel depois, Thiago, se o pessoal quiser, eu posso compartilhar e tudo mais aí, porque ele acaba, sabe, tentando ser o mais justo possível. Ele tira um pouco do peso das costas do dev, sabe, do dev ser extremamente assertivo. Ele olha para o passado e fala, cara, ó, de projetos com essa complexidade, a gente levou em média, sei lá, de uma task 4 horas para fazer. Então, aí fica um pouco mais fácil. Bacana. Falei, Henrique. Parabéns, Kleber. Valeu, Henrique, Sensacional o obrigado. tema. Eu queria comentar uma coisa, que dois pontos, né? Um que eu ia comentar, o Marcelo já falou, que eu acho que é real, você coloca uma pressão muito grande na estimativa e é natural o stakeholder fazer previsão em cima disso. Aí vira um caos, porque entra todo o estresse, e no estresse a produtividade diminui e volta a não adiantar nada. Então, olhar para o histórico é muito bom. A gente aqui usa pontos, apesar de todo o controle ser por hora, e aonde o ponto nos ajuda bastante? Priorização. Porque a gente consegue, a partir da pontuação, colocar numa matriz de esforço e impacto e aí entender. Ó, isso aqui tem segundo o PO, isso aqui tem um grande impacto na entrega final.
Mas segundo o Dev, a pontuação é alta. Então, como que a gente prioriza? Então, ajuda muito antes, sabe? Então, a gente gosta de, enquanto a sprint está rodando, parar ao menos 1 hora para que alguém do time, preferencialmente um tech lead, mas alguém do time sente com o PO e faça um refinamento para pontuar. Isso a gente gosta de fazer. Então entra e vai estabelecendo. Isso aqui eu vou precisar de um novo controller, eu vou precisar mexer no back e mexer no front. Estabelece umas tarefinhas ali de como isso vai ser feito tecnicamente e solta um ponto ali, com Fibonacci mesmo. Isso aqui vai ser 8, isso aqui vai ser 5. Então você já começa, na hora de ir para a plane, você já tem insumos para poder ajudar a priorizar. Mas usar isso para cronograma é dar um tiro no pé muito grande, muito É grande. muito Sabe? grande, cara, muito grande. Essa era a minha experiência também. Assim, uma relação de amor e ódio entre com esses pontos, sabe? Que, por um lado, é muito bacana que você sabe quanto que você, como time, pode pegar, né? E não vai pegar muito, senão acaba com a satisfação e felicidade do desenvolvedor, porque fica frustrado que jamais vai conseguir isso em 2 semanas. A minha frustração, por outro lado, é que a média foi diminuindo sempre, porque se você não consegue alcançar sempre, eles nunca queriam passar. Então, no início, a gente começava com 15 pontos dentro de um sprint, aí, a vez depois, era 13 e tinha mais um que a gente poderia pegar com 3 pontos, viraria 16. Não pode. Então, continuou 12. Aí a média descia, e descia. Eu dizia, não é possível que antigamente a gente fazia 20 pontos e agora a gente com 12 e ainda está chorando que não cabe. Aí gerava outra discussão, mas acho que é maturidade mesmo do time, né? Para todo mundo querer a mesma coisa e chegar lá. Legal. O Henrique fez uma pontuação ali no início da fala dele, né? Acho que é perfeito, assim. Acho que quando a gente fala de produtividade, indicadores, não existe a bala de prata. Eu acho que vai muito do contexto do time, vai muito do momento do time, o momento que aquela empresa está passando, que aquele produto está passando. Tem uma colocação que o Rodrigo Garcia, que é meu líder, não sei se eu falei, mas enfim, o Rodrigo que está aqui também organiza com o Thiago, é meu líder, que uma vez ele Que me pressão, falou... hein? Tá vendo? Tá vendo? Mas uma frase que o Rodrigo uma vez me colocou, que eu fiquei em xeque, assim, que ele foi o seguinte, ele falou, Kleber, eu não quero um monte de indicadores, eu quero poucos indicadores, mas efetivos. E é, de fato, algo interessante a se pensar. Se eu abrisse meu Azure, eu ia mostrar para vocês. Tem um painel lá cheio de... Parece uma tela de avião ali, mas de fato não precisa, cara. Você tem indicadores ali, poucos indicadores, mas que sejam efetivos, cara, você consegue ter um controle, você consegue ter, enfim, né, um pouco mais de tranquilidade para tocar o dia a dia dentro do time, né? Sim. Geralmente você pode ter 7 indicadores para mostrar um problema, mas o problema realmente vai ter que falar com alguém, né? Aí E nenhum para resolver. é verdade. É Ô, verdade, cara. Henrique, vocês estão 100% home office hoje? Tá. Na pandemia, a gente, né, começou com home office, como todo mundo, mas nunca voltamos, assim. Em especial, assim, no nosso caso foi triste, porque em janeiro a gente terminou uma obra de ampliação e ficou lindo, assim, sabe? Estilo Nossa. industrial, vai escorrer uma lágrima se eu começar a contar. Ficou lindo, lindo, lindo. Aquele escritório que você olhar e falar, pô, tiramos fotos e tal. Foi em janeiro, em março, pandemia. E aí a gente ficou até agosto do ano passado ainda, barrigando, falando o que vai fazer, o que vai fazer. Aí a gente fechou tudo. Aí paramos com tudo e ficou tudo home office. Aí por isso foi mais importante, inclusive, a gente aumentar a quantidade de controle, porque senão ia descambar. E você sentiu assim, melhorou a produtividade, estabilizou? O que você sentiu Melhorou. hoje? Assim? Teve um Melhorou período, obviamente, de muito. uma coisa. Melhorou muito e a gente já tinha uma coisa que era até interessante, assim, no dia a dia, às vezes alguém tinha uma tarefa muito difícil, o dev ele falava, putz, amanhã eu vou trabalhar de casa, que eu preciso de mais concentração, eu preciso resolver essa, sabe? Sempre foi uma cultura, assim, tinha coisa difícil para fazer, o cara ficava 2 dias em casa para focar, então isso agilizou muito. O que a gente teve de desafio foram questões culturais, que era todo mundo, né, São Paulo, né? Então quando a gente começou a ampliar, a gente começou a perceber a diferença de um gaúcho para
para um cearense, é uma coisa assim, absurda, sabe? Sério Você via mesmo? a questão cultural, é impressionante. A questão cultural foi muito. Aí o RH teve muito trabalho de ir equiparando, assim, sabe? O jeito de trabalhar, o jeito... ser mais falante, menos falante, gostar de ficar em call o dia inteiro, o outro detesta, sabe? Então, isso foi um desafio. Interessante. Conhece a diferença entre Holanda e Brasil, é mais óbvio, né? Mas... É que o Brasil é um continente, né? Tem isso também, né? então, É muito grande. legal. Muito bom, cara. Muito bom bate-papo. Pode falar, Antônio, isso que eu ia falar. Talvez as outras pessoas também já tenham uma experiência, alguma coisa assim. Agora é o momento mesmo de compartilhar e enriquecer ainda mais esse bate-papo aí. Legal. Primeiramente, parabéns, Henrique e Kleber, pela apresentação. Valeu, Antônio. Eu já trabalhei numa empresa, já fui PO já da empresa, e eles utilizavam metodologias ágeis, trabalhava com Kanban, né? E no FPO tive que aprender, né, como que funciona. A gente teve vários desafios, porque nunca tive experiência de PO e tive a oportunidade de ser, participar e aprender. E uma coisa que era muito comparada é essa questão produtividade com estimativa. Porque se a gente estima o que a gente não entrega, será que a gente foi produtivo? Será que não foi? Né? E aí, como que a gente conseguia medir isso? Através de pontuação. Por quê? Porque, às vezes, a gente olhava muito para números, no sentido que entreguei 4 iniciativas, no outro mês entreguei 8. Mas qual o peso dessas iniciativas? Né? Então, a produtividade não está somente no número, numa entrega, e sim no qual ela tem peso, né, dentro daquilo que a gente pratica. Né? Então, às vezes, trabalhar só com um indicador, às vezes é insuficiente para a gente mostrar aquilo que a gente está sendo produtivo. Né? Com certeza. Então, a gente trabalhou muito isso, né? Então, a gente entregava variado a quantidade de iniciativas por mês, porém, a gente usava o peso para ajudar a equilibrar e mostrar que a equipe, sim, teve produtividade, às vezes não teve, e quando não tinha, aonde está o problema? Era na estimativa, porque às vezes a gente estimava algo muito grande, porque a gente não trabalhou lá no comecinho, precisava fazer um detalhamento um pouco melhor, né? Investir um pouquinho mais de tempo lá no detalhamento, para que quanto mais particionado for aquilo, mais claro é, né, o desenvolvimento daquelas entregas, né? A gente trabalhou muito isso daí, e eu acho que acaba fazendo sentido essa questão de produtividade, né, no bate-papo que a gente está falando hoje. Legal. Aí o difícil nesse sentido é a maturidade do pessoal e o time tem que ter um certo nível de maturidade para entender o que é 1, 2, 3, 5, né? Exato. Aí... e era bem legal que a gente usava uma técnica lá, era de cartas. Tinha vários números, né? E aí era dev, era tester, era várias pessoas de vários níveis ali, todo mundo jogando a carta, né? É tipo um joguinho. E aí a diferença que dava a gente começar a discutir, mas por que você pôs tanto? E entender exatamente. o grau de dificuldade que o outro tinha, né, naquela tipo de atividade. Será que realmente Sim. vale 5, vale 10, vale 30 pontos? E a gente ia mensurando, ia ajustando esse número, e aí, com o tempo, o próprio time acabava falando as mesmas quantidades, porque entendia, né, qual que é o grau de dificuldade que ia ter ali no desenvolvimento. Normalmente, na segunda e na terceira rodada, todo mundo põe o mesmo número. Isso é muito legal. Exato. Muito legal. Eu tenho uma Scrum Master que ela faz questão de provocar. Então, tipo, você colocou 8, eu coloquei 2, fala assim, ih, olha lá, ó, o Antônio tá achando que é muito grande. E aí? Aí ela faz questão de provocar para as pessoas realmente debaterem. E isso é muito importante quando está estimulando. Sim. É verdade. Marcela, você estava com a mão também, é isso? Né? Do Henrique lá, e na minha empresa também, a gente alugou uma sede, era num bairro planejado aqui da cidade, e
a gente fechou o contrato, deu 2 semanas e iniciou a pandemia. E a gente foi, de certa forma, reinaugurar há menos de 1 ano, assim. E hoje é uma empresa de 600 metros quadrados. Cara, também bem, eu acho que tu tava até falando da minha, porque é também industrial e tal, bem bacana. Lindas fotos. Aquele E, monte de cara, não puff vai. colorido. Ah, cara, tem tudo, nossa, sério, tem tudo na sede que eu posso imaginar. E não vai nem 20 pessoas. É. Nossa. E assim, ó, e quando vai 20 pessoas é por causa que a gente faz um cafezão de quarta-feira pra ver se vai gente. E, gente, é cafezão mesmo, com 15 variedades, com 4 tipos de suco, é um monte de coisa mesmo. É bem E quem fartura. vai ainda leva para casa, Atrativo pra então, né? isso. Não, justamente, eu tô com um pão de abóbora aqui, porque eu sou intolerante a glúten, e aí então eu levo um pão de abóbora, pão de batata doce, pão de não sei o quê, eu trouxe o pão de abóbora para casa. Então desde ontem eu tô com pão de abóbora aí. Mas agora sobre o que o Antônio trouxe, eu não sei se é nítido para todo mundo, mas no que a gente teve de experiência, a gente sempre evitou comparar o número de esforço, de pontos, enfim, a métrica utilizada entre times. Cada time para nós é uma unidade de produção completamente diferente. Então a gente sempre busca avaliar o time com ele mesmo no seu histórico. Por isso que quando muda alguma variável dentro do time, uma pessoa, né, ou até mesmo alguma liderança, meio que aquele histórico todo se perde porque é uma nova estrutura, uma nova unidade produtiva. Então, para nós aqui, a gente nunca compara um time com o outro, porque são times bem distintos, muitas vezes áreas do projeto ou projetos separados que não faz nem sentido comparar um com o outro. Então, é sempre comparar aquela unidade produtiva com ela mesma ao longo do tempo. Acredito que faça sentido aí, não sei se faz sentido para vocês também, mas achei Total. interessante deixar É. claro, né, porque eu vi que ninguém citou, Exato. então. A gente não Mas é um ponto comparava mesmo, porque importante. tinha muita diferença. Mas é um ponto importante, Marcelo. Na JET, nós temos vários desafios e algumas squads, e são contextos, desafios diferentes uma squad da outra, né? Então, toma cuidado para não medir com a mesma régua e ter critérios um pouco diferentes, né? Para não ser injusto e nem ter algum tipo de ação que vá trazer consequências, né, para a empresa ou para o próprio colaborador, né? E nós temos squad ali que tem muita demanda de operação. E, ao mesmo tempo, a gente tenta criar algumas iniciativas, mas é um desafio bem grande, né? É diferente um pouco de uma squad que está só em novas iniciativas, né? Algo mais certeiro, né? Um projeto mais completo de ser executado. O perfil do profissional é diferente também, né? Um profissional de sustentação, ele tem que ser muito pega e entrega, pega e entrega. Exato. Então, Pode resumidamente, basicamente, falar, pode falar. você só pode, assim, produtividade só é relativa a você mesmo, certo? E só um pedacinho de tempo, porque mudou alguma coisa, que alguma coisa é fácil mudar, né, hoje em dia, com a rotatividade. Então, é um assunto bem complicado para poder dizer se você foi produtivo ou não. Isso continua sempre sendo até um sentimento, né? Tipo, eu acho que a gente foi bastante produtivo e a gente tem alguns números para comprovar se a gente aceitar as variáveis aí no meio. Assim, é isso, Thiago, na minha visão. Por exemplo, eu vim de uma época que se media, pode chamar de produtividade, mas se um desenvolvedor era eficiente ou não, bom ou não, pela quantidade de linha de código que ele escrevia no dia. Uhum. Assim, vai falar sobre isso hoje, não tem nem É. cabimento, né? Então, assim, Hoje que é mais mudou produtivo e que completamente. escreve menos, né? O que é Faz nem produtivo? sentido. Então, assim, mudou completamente, né? Acho que são outros conceitos, outras métricas, outras formas de medir, de fazer a gestão de um time, gestão de projeto, né? Acho que tem bastante desafio aí, mas evoluiu muito, né? Se a gente olhar um pouco para trás e continua evoluindo a cada dia, né? A gente vai aprendendo, né? E é importante um movimento bem forte que a gente faz na JET é empoderar o time para ele poder participar, ele contribuir, ele sentir no cenário top-down, né? Ó, decidimos lá, então vai ser assim. Não, a gente conversa, é muito aberto, né? Então, é o que o Kleber falou, pô, Scrum não está funcionando, vamos para Kanban, vamos para qualquer coisa, né? O que funciona bem para esse time? O que a gente vai entregar com qualidade e vai trazer resultado para a empresa? Que é o que o Henrique falou, eu preciso trazer resultado para a empresa, não é a ONG, né? Como que a gente faz? Então,
kimono aberto para poder trazer a galera para o game, participar, contribuir, e a gente faz muita experimentação. Na JET, a gente, vamos lá, galera, vamos experimentar, vamos ver se funciona melhor dessa forma, aí senta com a galera, funcionou, não funcionou, colhe feedback, ajusta um pouquinho. Então, é skin the game total. Isso é bacana, isso a galera curte. Eu fico me pensando, né? Desculpa, estou cortando 2 pessoas aí. Pode falar? Não. Né, se produtividade é um sentimento e a gente tenta medir com número e a gente sabe que, na verdade, é uma ilusão, porque é difícil comparar até com a gente mesmo do mês passado, porque o nosso estado mental estava diferente, não sei o quê. Vocês, em contrapartida, já pensaram em outros tipos de métricas de sentimento, por exemplo, vincular a produtividade suposto de um time com a satisfação do cliente, com a felicidade dele, ou a quantidade de crescimento, alguma métrica que você pode comparar, ou isso complica muito? Eu sei que no ITCM, né, no meu mundo, a gente tenta muito vincular justamente com satisfação. Pouco importa a quantidade de chamadas você fecha. Se você fecha um cliente, ficou mega feliz, mas está com 20 na lista ainda, isso não tem muita importância, sabe? Consigo imaginar quando é software house, quando você entrega um sistema padrão, que você conseguiria fazer um relacionamento dessa. Deixa eu até comentar uma coisa bem legal. A gente começou, na pandemia, a gente começou a testar uma ferramenta de gestão do clima. A gente começou a usar o Feeds aqui, mas tem várias, Feeds, Qt Rocks, tem várias. E a gente começou a comparar o termômetro de humor. Na Feeds, sempre que a pessoa entra, ela diz se ela tá feliz, triste e tal. Toda vez que tem atraso no termômetro de humor, você percebe a galera chateada. Isso é E é a impressionante. causa ou a consequência? Tipo, não entreguei, fiquei triste, ou não estou triste, por isso não entreguei? Não tô triste, por isso não... Aí o RH vai conversar, o líder vai falar, vai vendo que às vezes é um problema pessoal, às vezes putz, essa tarefa é muito chata, eu não... Aí, sabe, aí vai conversar, por que você não apontou, por que você não pediu para outra pessoa fazer, por que você não conversou? Mas é sempre uma correlação impressionante. Assim. Legal. Isso é do time, né, Henrique? Do time. Legal. Do cliente não. Até porque às vezes o cliente leva, para ele ter algo na mão, às vezes leva 3, 4 sprints. Sim, né? sim, Então, sim. Não dá para medir a cada um. Legal. Bacana. Eu não sei quem era primeiro, Léo ou Marcelo? Marcelo primeiro. A minha tá bem nessa linha do Thiago, dessa reflexão do até onde vale a pena medir, ou né, qual é essa nossa medição. E aí, compartilhando com vocês, hoje a empresa que eu estou, ela possui 260 colaboradores, sendo 170 da área da tecnologia, tá? Entre front, back, infra e QAs. Qual a empresa, Marcelo? Se chama Atlas Technologies, tá? Ela faz desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce. E a verdade é que o projeto é nosso, tá? Então a gente não atende nenhum cliente. E hoje a gente ainda não faz nenhuma métrica de produtividade. A nossa métrica de produtividade, ela é dentro do time, tá? O time acaba expulsando alguém quando não tá legal. Então, é um pouco diferente. A gente demora muito mais para perceber alguma desordem, vamos colocar assim, tá? Então, entre aspas, comum uma pessoa ter baixa produtividade por 3, 4 meses, tá? Até o time manifestar e chegar numa liderança e a gente tentar aí ver o que está acontecendo com esse colaborador e vir a ser recuperado ou então ir para um desligamento. Então, vamos botar que um prazo máximo chega a levar até 6 meses, desde a pessoa começar a ter uma baixa produtividade, aí chegar até o final do processo de desligamento, tá? Então, isso me parece uma escolha deliberada, ou não? Sim. É que realmente a gente não conseguiu enxergar uma maneira que fizesse sentido. O que acontece? A base toda da empresa, sou sócio fundador, tá? Sou desenvolvedor, e eu também nunca gostei que me ficassem me metrificando. Embora toda a minha vida
toda não, de 2012 até 2017, eu trabalhei como freela em casa, só bem rato de computador, trabalhando para fora, e eu tinha que postar minuto a minuto. Tá? Então eu tinha um Excel onde eu preenchia quantas horas, quantos minutos eu trabalhei em cada projeto. Tá? Então eu senti a dor dos dois lados. Usei o Aham. Wakatime, que é um programa. Hoje já tem vários que sabe o quanto tempo tu tá em qual aplicativo aberto dentro do teu computador. Então usei bastante isso. Era legal porque ele sabia qual projeto eu estava. Então se eu estava ali no meu editor de texto, né, VS Code, PHP Storm, enfim, no projeto X, ele contava as horas para aquele projeto. Se eu estava no outro projeto Y, ele já contava. Então eu emitia o relatório a partir dessa aplicação. Era legal, interessante. Mas para dentro da organização aqui, a gente não conseguia. Até experimentou algumas vezes, mas não era tão assertivo. Eram Uhum. vários indicadores que a gente não conseguia acompanhar tão bem, muitos não traziam, eram só sinais. E ok, a gente via que naturalmente a gente estava próximo e conseguia perceber. Então, a gente ainda está, digamos, nessa maneira cultural de seleção. Tá? Sim. Então, o próprio time não quer trabalhar com alguém que não está legal. E é nítido, entendeu? Então, hoje a gente tem tech lead, os nossos times são compostos por mais ou menos 6 pessoas. Então, a gente tem um PM, tem um ou dois QAs, vamos botar um back e um front. Ou às vezes tem 2 fronts ou 2 backs, enfim. Então, cara, ninguém quer trabalhar com quem não está sendo produtivo. Uhum. E hoje a gente ainda tem um modelo de trabalho. A unidade produtiva ela ainda é muito síncrona, tá? Então, cada unidade produtiva tem o seu ritmo, tem mais ou menos o seu horário, mas cada unidade ela tende a trabalhar mais ou menos junto, tá? Então, não tem tanta diferença de horário no trabalho dentro de cada time. Então, o pessoal sente. Cara, aí chega o PM ali, a gente tem o hábito de estar no Discord como se fosse uma sala presencial. Então é como se tivesse todo mundo sentado um do lado do outro, mas são salinhas dentro do Discord. A maioria das vezes tá mutado, tá com o mic mutado, Acho que alguma você tá coisa. descrevendo aqui, cara. É igualzinho, igualzinho. Eu tô É. na mesma empresa, Henrique. Eu não sabia. Então, assim, cara, foi um método, porque quando a gente entrou na pandemia, nós tínhamos mais ou menos 50, 70 colaboradores, e muita gente começou a relatar solidão, né? Ou síndromes de depressão e tudo mais, que na área de desenvolvimento a gente já sabe que é bem delicado, né? Então, eu me lembro que eu fiz um estudo há 1 ano e meio atrás, 40% dos colaboradores usavam algum remédio tarja preta. Tá? Então, é um público bem delicado nesse sentido, a gente tem que tomar bastante atenção e dar um apoio legal para essas linhas. Então, voltando, a gente trouxe essa ideia de ficar no Discord, assim, agora eu vi aqui o print. Acabei de mandar o print. Uhum. Entrei, dei um alt tab e tirei um print. Essa hora eu acho que na minha empresa que, cara, esses mesmos não estão aqui, não são os mesmos. Então, cara, a gente fez exatamente cada time, assim, ou cada sala, tem salas temáticas e tal, salas de reunião e tal. Então, é muito comum o pessoal ficar presente no Discord como se estivesse presente num ambiente de trabalho físico, tá? Quando tá tendo reunião, quando tá tendo coisa, a gente incentiva ao máximo ligar a câmera, realmente pede pro pessoal ligar a câmera, tá? Porque faz diferença para nós. Então, é Com uma das certeza. poucas coisas que a gente, de certa forma, até cobra, assim, a gente incentiva muito mesmo, tá? Porque faz diferença a médio prazo nessa conexão e colaboratividade entre as pessoas, tá? Então, essa foi a nossa seleção natural, tá? Da produtividade. Então, a Legal. gente hoje não tem nada de registro de histórico de quantas tarefas entregou. A gente também usa o Gira, também tem lá cada time, tem tudo, mas a gente não registra a hora, não registra ponto, não faz essa estimativa por lá. Tem alguma coisa dentro do time? Tem. Até porque no início de cada sprint, vamos ver o que vamos se propor a fazer, mas a gente não se apega tanto ao ponto, entendeu? Tem um pouco da estimativa ali de esforço, mas ela é bem mais superficial, tá? Não é algo Legal. que a gente depois analisa. Isso é um pouquinho da situação que acontece hoje por aqui. Tá mostrando que não tem bala de prata mesmo, né? O Henrique trouxe um controle muito assertivo para eles, com muitos detalhes, e o Marcelo já
né? Lá já deixa bem solto e está funcionando para ambos. Aí bem legal. Importante mencionar que, para o nosso caso, a gente não tem um cliente, né? Aham. Então, o cliente Sim, somos sim, nós. sim. Se daqui a pouco a gente tem aqui um projeto e já passou 40 dias e não foi para frente, tá tudo bem, sabe? O Aham. produto está rodando, está no ar, a gente está faturando. Existe Sim, uma relação de o que a gente faz de esforço hoje, a gente colhe resultado talvez só daqui a 6 meses, sim. sabe? Não é uma coisa de bate pronto que entrega, pum, recebe. Então a relação é um pouquinho diferente nesse Não, sentido. A gente perfeito, pode se permitir errar mais ou não dar certo, né? Determinadas perfeito. iniciativas. Legal. Fala aí, Léo. Legal saber dessa experiência do Marcelo aí. Eu nunca tinha visto um time que trabalhasse dessa forma, né? Apesar de já ter ouvido falar em algumas coisas. Os times são bem independentes, né? Pelo que você falou, bem autossuficientes. Acredito que a maioria deve ser sênior ou tem júniores misturados. Tem. É que, claro, ó, a definição de júnior, pleno, sênior varia bastante, tá? Eu digo Mas o júnior nesse caso, sim, seria mais a pessoa que não está tão acostumada a trabalhar, que está começando no mercado, que não tem muita experiência, porque essa pessoa demora até para se habituar ao ambiente de trabalho, né? Acredito, igual até acho que o Henrique falou, né? Do pessoal que começou a trabalhar na pandemia, né? perfeito. Tá. Bom, tem um parênteses aí que eu também passei pelo mesmo problema que vocês passaram, que o escritório nosso aqui, quando a gente estava aumentando, ficou pronto uma semana antes da pandemia. Caramba. Todo mundo, né? Aí depois, assim, aqui é uma cidade pequena, então foi um pouco mais fácil, que depois de um tempo teve uns 2 ou 3 que começaram a ir para o escritório, ficava tudo longe, sem problema nenhum, e depois a gente voltou aos poucos, né? Mas eu queria também acrescentar, tem uma questão que o Antônio falou que é muito importante, que a gente passa aqui ainda. A gente não tem hoje alguém que é full-time de PO. Então, assim, quem faz o PO é quem já tem outras funções e acontece que você não faz o trabalho que é 100% como tem que ser feito, né? Então acaba faltando muita coisa. O que falta nesse caso muito e acaba dando muito problema? Quando vai descrever a tarefa, você não tem detalhes suficientes. Então entrou no sprint, foi pontuado X pontos. Aí, quando começa a fazer a tarefa, surge uma dúvida. Mas isso daqui vai ficar como? Como que vai ser? Quem Então, eu descreve acho a tarefa com vocês, não? aqui Que não tem a o gente PO? pega, às vezes, por exemplo, demanda que vem de cliente, que alguém do CS colocou. A gente tem nosso painel de demandas aqui, interno. Aí a gente seleciona o que vai para o backlog, coloca lá e depois o que vai entrar para o sprint. A gente pega mais ou menos o que está lá. Detalha uma coisa ou outra que tiver na hora que chegou essa tarefa, mas não tem um tratamento melhor antes de entrar no sprint. Então, acontece de quando o desenvolvedor vai pegar aquela tarefa, ou no começo do sprint, quando faz a reunião de start, aí surgem outras dúvidas daquilo lá. Então, o que já foi pontuado, pode ser que demore muito mais, né? E isso acaba gerando alguns atrasos aqui. Apesar que a gente já conseguiu melhorar bastante isso esse ano, eu diria. Né? O ano passado ainda estava bem complicado. Mas eu acho que é uma questão importante aí. Se você tiver condição de contratar um PO, é alguém importante de se ter, né? O que é mais importante, Léo? Dev ou PO? O que contrate primeiro? Não adianta você ter um PO se não tiver ninguém para fazer, né? Então. Mas, ó, se você Não, tiver a não ser que você vai Se pro PO low tiver code. dois dev, aí eu PO posso. low code bom, você resolve. Aí você só precisa de 3 pessoas. Né? Mas não se engana, viu? Porque até com low code você precisa de pessoas que sabem pensar, viu? Sim. Que o meu sócio sempre fala, dá para criar muito rápido, mas você cria uma coisa errada muito rápido também. Sim. Mas eu Beleza. sinceramente não sei quem levantou a mão agora. Antônio, né? Foi. O Antônio e depois o Marcelo.
queria fazer uma reflexão sobre a questão da produtividade, que assim, às vezes a empresa não trabalha, né, com produtividade, quer implantar uma produtividade na empresa. E isso pode gerar um impacto tremendo para os funcionários, né, porque quando você não é cobrado, você não precisa demonstrar, né, de formas detalhadas o seu trabalho, funcionários às vezes acham que isso é uma cobrança, é um monitoramento, está sendo observado, sendo criticado, perde confiança, né? Então ele envolve todos esses sentimentos, né, de algo que você quer melhor para a empresa e melhor para ele também, né? Saber trabalhar melhor no seu dia a dia, saber dividir, separar as coisas, né? Então, eu acho que quando a gente entra com esse da produtividade dentro de uma empresa, a empresa tem que ser muito clara no objetivo. Qual que é o objetivo? O que eu quero ter produtividade? Mostrar para o funcionário para ele ver realmente o valor naquilo. Porque se simplesmente implantar uma produtividade, pode ter dado certo em muitas empresas. Na sua não vai dar certo porque você não mostrou qual é o valor que você quer naquilo. Muitos acham que a produtividade é só mais burocracia, mais cobrança, né? Você acaba sendo exposto, né, para gestores de algo que você sempre foi bom. A partir do momento que você entrou na produtividade, você caiu seu desempenho, se sentiu incomodado. Então, acho que isso vale ter uma reflexão, né? Quando a gente for plantar uma produtividade numa empresa que não tem, ou já tentou uma vez, tentar de novo, alguma coisa nesse sentido, olhar para isso, né? Mostrar para os funcionários qual é o real valor que a gente tem criar, né, um ambiente produtivo, né? Eu acho que isso vale a pena ser bem... Cara, eu queria comentar em cima da sua fala, tem um ponto importantíssimo que o Marcelo comentou também, a questão dos problemas psicológicos, que principalmente com a pandemia, com a gente ficando aqui, sabe, online o tempo inteiro, o quanto que aumentou e o quanto isso é sério, sabe? Então, a questão de você só meter uma produtividade sem propósito, sem nada, você ferra a empresa inteira. Eu tenho um grande amigo que tem uma software house e ele teve um problema muito sério, recente. Obviamente, eu não vou dizer o nome da software house dele, mas ele contratou um CTO de mercado, um cara muito bom. Fala 5 idiomas, trabalhou fora do país. Aquele CTO, você trazer e falar assim, cara, resolvi meus problemas. Ele quase quebrou, porque o cara implantou uma cultura muito de step by step, assim, sabe? Vai subindo um PDI bem de multinacional em uma empresa com 40 funcionários, que era tudo horizontal. Cara, virou uma burocracia dentro da empresa, um controle do controle do controle, que o cara tinha um problema para resolver, ele tinha que pedir permissão, ele já não resolvia mais. E aí todo mundo começou a se sentir improdutivo, começou a ter problema de muita frustração, muita depressão. Cara, ele teve, assim, gente que pedia para sair, gente que ficava e não entregava nada, foi o caos, assim. Então, de fato, o motivo, o porquê, não é de você ter que ficar se justificando, mas é para que todo mundo... Estamos juntos, a gente precisa chegar até ali. Sim. Isso é muito importante. A tal de transparência, né, que você tanto falou, Henrique. Muito bom. Tanto que as pessoas não são idiotas também, né? Se você quer que ele registre 40 horas vai ter. Não necessariamente a verdade. Aí você vai ficar olhando feliz para seu dashboard tem 40 horas, mas nada entregue. Que o pessoal também tem o seu controle, né? Então... tem aquela frase também, né? Métricas moldam comportamentos. Então tem que ter muito cuidado, né? Não, tem que ser 40 horas. Beleza, é 40 horas que você quer, é o que eu vou fazer, né? Exato. Infelizmente, muita software house fez isso, né? Durante muito tempo, vendo hora. Tô vendendo hora. Se entregou ou não entregou, tô vendendo hora. Exato. Muito bom, gente. Estou olhando aqui o tempo também, eu não sei como que vocês estão. Não sei se tem muita gente com pergunta, alguma coisa para contribuir, mas talvez um bom momento também para fechar o papo de hoje. O que vocês acham? Tem alguma coisa, Marcelo? Não estou te ouvindo mais, Marcelo. Peraí. Não, tinha mutado. Voltou agora? Voltou. Aí, beleza. Só do Leonardo ali tinha comentado sobre contratar PO. Vou contar rapidinho.
a empresa tinha mais ou menos 5 unidades produtivas, 5 times. Nós não tínhamos POs, nem PMs e afins, mas tínhamos alguns colaboradores que já estavam conosco talvez há uns 2 anos e tinham bastante conhecimento sobre a nossa plataforma. Como um processo evolutivo, a gente colocou essas pessoas como tech leads. Obviamente, por favor, não olhem na internet o que é um tech lead e não comparem com o cenário que a gente tinha lá naquela época. Não é um tech lead naquele nível, mas era alguém que ia se responsabilizar pelo andamento do time. Então, era alguém que ia responder pelo time, tecnicamente falando. Tá? Quais os problemas técnicos que tiveram, quais imprevistos que tiveram, alguém do time se responsabilizava, pelo menos era o responsável de levantar a bandeira e pedir ajuda. Funcionou por um tempo, mas quando essas demandas começaram a se tornar um pouco mais complexas a nível de produto, esses tech leads se frustraram, tá? Porque eles não eram de produto, eles eram pessoas desenvolvedoras. E aí eu lembro que na época, em seguida, a gente contratou POs, teve essa oportunidade e realmente deslanchou bastante. E nós chegamos numa seguinte analogia, que nós tínhamos pego os nossos melhores atacantes que faziam gols e a gente tinha colocado eles para ser técnico do time do lado de fora do campo. Tá? Então, nossos melhores desenvolvedores deixaram de programar para serem tech leads, cuidar se os outros estavam programando bem e garantir que não estava tendo nenhum problema, assim como ajudando a refinar um pouco de produto, porque eram os nossos mais experientes, mas a gente deixou de fazer muito gol, tá? Sim. Então, foi importante por um determinado espaço-tempo, mas não é uma solução que eu recomendaria por muito tempo deixar o tech lead como PO. Tá? Então, fica aí essa... É um relato, né? Não é nenhuma dica, sei lá, é mais um relato do que aconteceu aqui conosco. Isso foi quando a gente estava mais ou menos com 5 times. Top. Muito bom. Aquele velho... Acho que em todas as áreas acontece isso, né? Você pega esse melhor cara e transforma ele em líder. E muitas vezes ele não tem papel de líder, nem quer ser, mas dá uma chance para ele e é bom pro ego dele, né? O vendedor é clássico. Vendedor, É. assim. O cara quer muitas continuar vezes sendo só técnico e ele funciona assim, tá ótimo. Mas tem a a gente questão de precisa de ego, alguém. né? Porque ego e financeiro, porque é complexo. E como líder, você sempre ganha mais, todo mundo quer ser líder, né? Então, tem que ter um modelo de salário também que permite o técnico ganhar mais do que o líder. Se o líder não é experiente e o técnico ele tem que ganhar mais. A tal carreira em Y, né? Exato. Exatamente. Aqui, inclusive, a situação está bem invertida, tá? Os mais técnicos estão ganhando bem mais do que gerentes e muitos cargos gerenciais nesse momento. Sim, perfeito. Que senão todo mundo só quer ver tanto por ego quanto por salário, o pessoal quer ser líder mesmo, não ser um bom líder, né? Top. Então é isso, né, gente? Deixa eu agradecer a vocês, principalmente Henrique e o Clevo, pela preparação de vocês hoje e todo mundo pela participação. Continua ativa lá no grupo, tá? E sugerindo também assuntos, trazendo outras pessoas, compartilhando lá no LinkedIn para a gente crescer cada vez mais com o nosso grupinho aqui. E acho que daqui 2 semanas a gente vai falar sobre segurança, se eu não me engano. Segurança hoje bombou lá. Muito bom mesmo, muito bom. Foi muito gostoso o bate-papo. Obrigado, viu, pela participação. Até mais, abraço, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite. Um abraço.